Agora no Ver Mais, o assunto é pets. Você, tutor, já vivenciou alguma situação envolvendo o desaparecimento do seu cachorrinho ou gato, por exemplo? Será que existe uma forma de adestramento que possa ajudar o pet a retornar ao lar? Qual deve ser o comportamento do tutor perante ao sumiço do pet? Estamos aqui com o educador de cães, André Bressan. Boa tarde, seja bem-vindo finalmente ao estúdio. Obrigado, Gi. Obrigado pelo convite, pelo carinho, sempre pela lembrança. Eu sei que tu tá sempre aí de braços abertos para nos receber. Com Muito certeza. obrigado. Uma das primeiras matérias que eu fiz aqui na NDTV foi contigo. Linda, é um sucesso até hoje lá no nosso Instagram, só. linda. Gente, olha só. Então, André, você que é uma pessoa que já tem bastante credibilidade no assunto, né? Qual o primeiro passo, né? Caso, por exemplo, o meu cachorro desapareça? Então, o que é importante para o tutor no momento dessa procura? Existem alguns gatilhos, né, que desencadeiam a fuga desse animal. Tá. Então, se ele souber o que desencadeou essa fuga, é melhor. Tá. Porque a gente tem determinados comportamentos no animal que é voltado para cada tipo de fuga. Por exemplo, uma fuga por medo. Por exemplo, um cachorro que tem medo de fogos. Sim. Essa é uma fuga muito preocupante. Porque o animal, ele em deslocamento, um animal de pequeno para médio porte, ele faz tranquilamente de 24 a 40 km por dia, sem cansar. Isso é um deslocamento tranquilo para ele. Sim. Parando, sabe? Então, assim, a gente está falando aí num período, às vezes, de 10 horas, um cachorro que ele pode estar a 20 quilômetros de casa. Sim. E se a gente pegar 20 quilômetros, por exemplo, de Criciúma, a gente pode estar falando lá de Forquilinha. Então ele anda bastante. Então, ele vai então estar o primeiro muito passo longe. é ele descobrir o foco, Se ele o tentar... motivo, né? Isso, se ele conseguir descobrir, melhor. Muitas vezes não é possível. Não é. Às vezes ele pode não estar em casa e tal. Sim, daí? O mais rápido possível, disseminar para o maior número de pessoas, mídias sociais, ajuda, rádio, TV, assim, o máximo que ele conseguir, o máximo de barulho possível. Tá. É o primeiro passo. Porque muitas vezes na hora do desespero, a pessoa embarca no carro e sai correndo. E aí, em 2, 3 horas, ela não cobre uma área que seria possível cobrir com 2 minutos de Instagram, sabe? Porque tu vai abranger claro. muito mais pessoas, páginas, ONG, a nossa página no Instagram sempre está disponível para as pessoas procurarem ajuda. Então, isso é importante. A partir do momento que ela toma esse primeiro passo, que é a maior divulgação que ela conseguir no menor espaço possível. O que faz? Né? Ela começar a... Aí dá uma circulada. Aí sim. Existe algum direcionamento, alguma dica? Então, o que é importante? O animal em fuga, ele geralmente vai procurar por indivíduos da sua mesma espécie. Então é importante que se procure locais onde sejam locais de cães. Por exemplo, fugiu aqui na região da TV. A gente está falando aqui, né, na região do bairro Próspero. Tá. Um ótimo local para se começar a procurar por aqui é o Parque das Nações. Sim. Né? Ali as pessoas colocam o pessoal do entorno aqui, né? O pessoal coloca comida, Nesse água. caso de procura, a gente pode levar algum brinquedinho que ele tem em casa? Isso ajuda ou não? Alguma roupa nossa que cheirinho? A gente está falando, né, Gi? A gente iniciou primeiras 2, 3 horas. Tá. Eu tô falando aqui. A partir da 4ª, 5ª hora, a gente já entra num alerta. Se não encontrou ainda, já é preciso tomar um pouco de cuidado. Vale também salientar que é muito importante nunca descartar o local de fuga. Seja ele a casa, seja uma clínica, porque é muito provável que esse animal vá voltar ao start, né? De onde ele saiu. Então é muito importante não se descartar, não abandonar. É importante que sempre esteja alguém por ali de olho nas imediações, porque é o cheiro mais forte que ele vai ter do momento de partida e tal. Então isso é bem importante. A partir do momento que é passado 5, 6 horas, que eu começo a desenvolver atrativos para esse animal voltar. Então eu já conto que ele já está num deslocamento maior. Se a gente está falando que em 24 horas ele pode percorrer 30, se a gente está falando aí de 6, ele já pode estar a 7, 8 quilômetros de distância da casa. É muita coisa. É uma área... Porque aí a gente está falando... A gente não sabe a direção, a gente está falando em raio. Sim. E aí um raio de 7 quilômetros para se cobrir é muita coisa. Então é importante... quando for fazer esses pontos, né, essas armadilhas para atrair a atenção do animal, aí sim. Aí o tutor pode levar brinquedo, peça de roupa dele, manusear muito tudo que ele for deixar nesses pontos. E deixando rastros. Isso, o próprio dele, né? Do tutor, esfregar no rosto, sabe? Quando estiver caminhando, colocar embaixo da camisa para pegar bem o cheiro e ir espalhando. Isso ajuda muito. Ô André, você que é bem agora na sua área, a parte de adestramento, né? Existe alguma forma de a gente estar educando eles para voltar? Então,
Para voltar pós-fuga, não. Não. Não existe algo. O que a gente pode fazer é evitar a fuga. Sim. Ou diminuir drasticamente, né? Eu tenho lá um cachorrinho que ele viu meu portão aberto, eu tenho que ficar de olho que ele foge. Aí sim, aí o treinamento, o adestramento vai ajudar muito. Porque tu consegue condicionar, trazer qualidade de vida para aquele animal, tirar esse gatilho dele, né, esse instinto de sair. Por exemplo, a fuga que ela se caracteriza por marcação de território. Que muitas vezes ela não é longa. Ele só quer mostrar para todo mundo na região que ele tá ali. E vai e volta. O meme do Simba lá, sabe? Que tudo que ele vê é dele, então ele quer marcar tudo. Esse ele tende a ir voltar. Sim. Mas pode ser que ele seja atropelado nesse deslocamento. Pois é. Pode ser que alguém furte. Esse é o problema, né? Então, esse é até um pouco mais fácil de tu conseguir lidar com o treinamento. E aí sempre pensando na questão positiva. Abrindo o portão, contendo, gratificando, sabe? Mostrando para ele que é muito mais vantajoso ele ficar dentro de casa do que ele sair. Mas é um processo que nunca dá de falar a tempo, sabe? Se tu me perguntar assim, André, meu filhotinho que tá lá agora, que eu fiquei sabendo que tu virou tutora, e aí o meu filhotinho que tá lá, eu consigo ensinar ele de hoje para amanhã? Não. É um processo que precisa... André, para finalizar, quem encontra, por exemplo, um cachorrinho passando, o que deve fazer? Deve chamar, deve informar, daí fazer o contrário, o reverso? Sim, então, aí é preciso avaliar também algumas questões, né? Muitas vezes o cachorro em fuga ele pode estar muito desesperado, muito ansioso, com muito medo. Então, às vezes, se ele sabe que tô vendo um cachorrinho que eu vi nas redes sociais e tal, o que ele deve tentar fazer? O primeiro ponto, sim, pode tentar de maneira gentil, carinhosa, se abaixar, não fazer movimento de pegar coisas do chão, porque isso geralmente pode caracterizar pegar pedra, alguma coisa assim. E se não conseguir, seguir e avisar o máximo de pessoas possível, para que a gente consiga fazer cercar. O contrário. Gente, foi uma dica bem legal que a gente acompanhou recentemente, o caso da Marta. Até o André estava envolvido, estava me contando, ela acabou retornando para o lugar de origem onde fugiu, né? Mas foram 7 dias, enfim. E a gente trouxe essas informações então, para ajudar você, né? E o André Bressan, que é educador de cães, né? Pode encontrar ele nas redes sociais, né? E também mandar a informação para a gente aqui. André, obrigado e volte sempre. Obrigado sempre à disposição. Ai, que demais. Ajudou, né, pessoal?